Olá pessoal, nesse terceiro vídeo sobre inversor de frequência veremos algumas características, aplicações de inversores, modulação por largura de pulso, PWM, ao final veremos um dimensionamento de um indutor, aliás, um inversor de frequência. Tá? Então, a utilização dos inversores de frequência. Então, já discutimos isso no vídeo anterior, mas vamos só refrisar que os inversores são utilizados quando queremos fazer o controle da velocidade de motores alimentados por corrente alternada. Tá? Então, e essa variação depende basicamente da frequência aplicada ao motor. Então, tensão e amplitude são constantes e nós variamos a frequência. Então, no Brasil, a nossa frequência é de 60 Hz. Tá? Então, o que levaria do ponto de vista teórico que os motores tivessem uma velocidade fixa. Entretanto, utilizando os inversores de frequência, podemos variar a velocidade dos motores, variando a frequência da tensão que alimenta o motor. Tá? Não vamos mexer na amplitude nem na tensão, vamos mexer na frequência aplicada, tá? a esse motor, e a partir daí variar a sua velocidade. Então, isso é conseguido através do chaveamento dos transistores. Vimos no vídeo anterior como é feito o chaveamento desses transistores, tá? Os nossos IGBTs. Isso vai permitir que haja uma modulação na frequência. Temos que lembrar ainda que se o chaveamento desses transistores, tá, ele for rápido, o intervalo de tempo do ciclo é menor, ou seja, o período é menor. O que isso causa um aumento na frequência. Então, maior o chaveamento, menor o período, menor o período, maior a frequência. Chaveando esses transistores de forma lenta, nós temos que o intervalo de tempo, ou seja, o nosso período, tá, ou ciclo, ele é maior. E ocorrendo isso aí, há uma diminuição da frequência. Então, tem uma relação aí que é interessante que temos sempre em mente. Maior o chaveamento, menor o período, maior a frequência. Menor o chaveamento, maior o período, menor a frequência. Então, são essas relações que devemos ter sempre em mente quando trabalhamos com os inversores de frequência. Geralmente, um inversor de frequência ele trabalha dentro da faixa de 0 a 400 Hz. Tá? Entretanto, para que esse motor possa ser utilizado com inversor de frequência, ele tem que estar preparado para suportar essas variações de frequência. Tá? Utilizando um motor que não está preparado para essa variação de frequência, na faixa de 0 a 400 Hz, ele terá sua vida útil reduzida, pois ele não foi projetado para esse tipo de trabalho. Os inversores de frequência, de um modo geral, eles controlam a velocidade de rotação dos motores, mantendo constante o torque nominal. Tá? E como isto é obtido? Ele é obtido mantendo-se a proporção tensão-frequência, tanto para baixas quanto para altas velocidades. Então essa relação tensão-frequência é mantida constante, tá? Sem variações. Então, como exemplo, nós podemos ter que se o motor trabalha alimentado por uma tensão de 245 volts, tá, com a frequência de 60 Hz, se reduzirmos esta frequência para 30 Hz, ele deveria ser alimentado por uma tensão de 120 volts para que mantivesse a proporção. 240 dividido por 60 é igual a 4 e 120 volts dividido por 30 Hz, isso daí é igual a 4. Ou seja, eu estaria mantendo a relação, ou seja, a proporção tensão-frequência em função da variação da frequência. Então, dá para perceber aí que quando eu estou mexendo na frequência, eu estou mexendo também na velocidade. Então, quanto maior for a razão VF, maior é o torque desenvolvido por esse motor. Entretanto, isso é válido para inversores que apresentam um controle escalar na frequência. Então, quando o controle dos inversores for da forma vetorial,
essa razão nem sempre é respeitada, podendo ser variada. Então nós temos a diferença entre, dá para perceber que nós teremos aqui agora dois tipos de inversores, um com controle escalar e outro com controle vetorial. Então, para o que tem controle escalar, essa relação ela tem que ser mantida constante, tá? Isso vai ser desde a fase de comissionamento. E para os inversores de controle vetorial, essa razão pode ser alterada. Então vamos falar agora sobre a questão da modulação por largura de pulso ou pulse width modulation, tá? Então, para que o sinal fornecido pelo inversor ele aproxime-se o máximo possível de um sinal senoidal para alimentar o motor, nós utilizamos uma técnica que chamamos de modulação por largura de pulso ou PWM. Então, o que é que vem a ser essa técnica? Então, na realidade, o que essa técnica faz é sobrepor dois sinais de tensão. Um será de baixa frequência, que é a nossa referência, e um outro sinal de alta frequência, que chamaremos de portadora. Então, esta composição, no caso, essa composição dos sinais, vai nos dar um sinal desculpa, com frequência e largura de pulso variável. Então, só repetindo, no sistema PWM nós temos sobreposição de dois sinais, um de baixa frequência que chamaremos de referência, outro de alta que é a nossa portadora, e a composição desses sinais a composição desses sinais resulta em um sinal com frequência e largura de pulso que são variáveis. Então este é um sistema básico de um sistema PWM, onde nós temos um oscilador de onda triangular, um oscilador senoidal, temos o modulador e na saída nós temos o sinal modulado, tá? No sistema. Então, o que seria ser esses sinais? O sinal de referência é aquele sinal que é utilizado para comparação com o sinal de saída. Então, geralmente é um sinal senoidal. Então, este é o sinal de referência. Já o sinal da portadora é um sinal na forma triangular, tá? Com frequência maior que o sinal de referência. Lembrando que o sistema PWM é uma composição de sinais, um em baixa frequência e outro em alta frequência. Então, na prática, este sinal da portadora ele deve ser no mínimo 10 vezes, tá? O sinal deve ser 10 vezes maior, no caso, que o sinal de referência, para que a reprodução do sinal na saída do inversor seja obtida de forma satisfatória. Então, qual seria o comparador? O que seria o comparador modulador? Então, o comparador modulador é o circuito que compara o sinal de referência com o sinal da portadora. Então, a largura do pulso em sua saída varia conforme a amplitude desse sinal de referência. Então, é isso que faz o comparador modulador. Então, vai ser um circuito que irá comparar o sinal de referência com o sinal da portadora e a sua largura de pulso na sua saída variará conforme a amplitude do sinal de referência. Então, esse é o sistema PWM. E temos ainda o sinal de saída. Então, no sinal de saída, nós temos que é o sinal modulado conforme o sinal de referência. Então, quanto mais próximo do pico estiver a minha referência, mais largo fica o pulso. Por outro lado, quanto mais se afasta o meu sinal, mais próximo do pico estiver a minha referência, mais estreito ficará este pulso. Então aqui nós temos, tá, a composição dos sinais. Nós temos o sinal aportador. Veja que é um sinal que tem uma frequência maior do que o sinal da referência. A referência geralmente é um sinal senoidal. Então nós temos aqui as fases. E aqui nós temos a saída desejada. Para perceber aqui nós temos a variação nos pulsos, tá? Na largura dos pulsos e, consequentemente, na variação da frequência. Isso vai influenciar lá no velocidade do meu motor, tá? Então, a partir dos parâmetros que forem programados, nós teremos a variação nesses parâmetros
e a partir daí o controle da frequência do meu, aliás, da velocidade do meu motor. Então aqui nesta gravura nós temos os transistores que nós já vimos no vídeo anterior, que são os nossos GBTs, tá? Nós temos a lógica de chaveamento desses transistores, que há uma lógica para que eles sejam chaveados, eles não podem chavear assim ao mesmo tempo, existe uma combinação para que eles sejam chaveados. Então vimos no vídeo anterior que nós temos a parte positiva T1, T3 e T5, e a parte negativa T4, T6 e T2. Nós temos que eles são o chaveamento será feito aqui aos pares, e que a alternância deles muda, a alternância de chaveamento muda, tá? A referência de tensão, e a partir daí cria-se o efeito de termos um sinal senoidal para ser aplicado ao motor. Então aqui nós temos as fases RST ou UVW, depende do como queira ser chamado. Então nós temos aqui na fase R, nós temos este comportamento a partir do chaveamento. Então nós temos aqui o nosso sinal PWM. Defasado 120 graus, nós temos a fase RS, defasado em relação a R, tá? E em seguida a fase T, defasada de 120 graus em relação à fase S, o que condiz com o que esperemos de um sinal, de um sistema trifásico, onde as defasagens entre as fases é de 120 graus. Então aqui esse sinal seria aplicado, no caso lá, ao nosso motor, e a partir daí dessas variações que temos nesse sinal, nós temos a variação da frequência, aliás, da velocidade do motor. Falando ainda sobre inversores, nós temos os tipos de inversores. Nós temos o inversor escalar, que a base de controle do torque é a relação tensão-frequência, que nós vimos agora há pouco, tá? A relação tensão-frequência. Temos o inversor vetorial, que trata de um equipamento mais complexo e por isso mais caro, tá? Que não obedece à relação. Então ela pode ser controlada, ela pode ser alterada. Então indica-se esse inversor vetorial quando desejamos um torque elevado em baixa rotação, um controle preciso de velocidade e torque regulável. Tá? Que é o diferente que acontece com o inversor escalar, em que a relação tensão-frequência estabelece uma relação constante lá para o sistema. E temos por fim como faríamos o dimensionamento do inversor, tá? De uma forma mais simplificada. Tá? Então consideramos um motor trifásico 380 volts com 5 cavalos de potência, 5 cavalos de vapor de potência, 5 CV. Qual seria o inversor adequado para esse motor? Então nós temos aplicando a fórmula P igual a VI, nós temos que a corrente é igual a P dividido por V. A diferença é que aqui nós vamos incluir o fator de potência do inversor. Então nós temos que a corrente é igual a potência dividido pela tensão vezes o fator de potência do inversor, que convertendo agora CV em watts, nós teríamos 5.736 watts dividido por 380, que é a tensão, e o fator de potência do inversor, que é 0,8, chegaríamos a uma corrente de 12,1 amperes. Então o nosso inversor teria que ser um inversor maior que 12,1 amperes. Entretanto, levaríamos aqui outros fatores, uma série de fatores de dimensionamento, overshoot, partida e outras características para que o dimensionamento da corrente fosse adequado. Mas, basicamente, o inversor tem que suportar uma corrente superior a 12,1 amperes. Tá ok? Então, assim teremos o dimensionamento deste inversor para este motor de 5 cavalos. Então, obrigado pessoal por assistir o vídeo. Deixem o seu like, deixem seus comentários e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, um abraço sideral.